Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no nosso canal da Sinodal de UPAs, do Sínodo Sul da Bahia, e estamos aqui para a gravação desse podcast, né? Nós estamos esse ano, né, começando com esse trabalho de estar trazendo convidados para trazer alguns temas, né? Convidados convidados especiais sobre um tema específico. E de primeiro já quero agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo, né? Onde vocês estão, sua cidade. E agradeço muito, né? Agradecer também a Thierry, que está aqui com a gente na transmissão. E já agradecer também ao nosso convidado de hoje, né? Que é o pastor Jorge Lucas, né? Jorge Lucas. Isso. E a gente já vamos começar, né? E antes da gente começar, eu vou pedir para Samuel que a gente possa estar fazendo uma oração inicial. Beleza, vamos orar então, galera. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por todo o teu cuidado conosco. Obrigado, Senhor, porque sabemos que todas as coisas que acontecem conosco é pela tua provisão, é pela tua maravilhosa mão, Senhor. Obrigado porque aqui estamos em mais uma programação, mais uma atividade. O Senhor possa estar nos abençoando, nos orientando, Senhor, no decorrer dela, para que teu nome seja engrandecido aqui, Pai. Nos abençoe, fala nos nossos corações, a todos aqueles que vão estar assistindo também. O Senhor cuide de cada um de nós, Pai. Fale conosco, em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. 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 Para eu não esquecer, né, já vou me apresentar. Meu nome é Juan, sou o presidente, né, da Sinodal de UPA, do Sínodo Sul da Bahia. Estou aqui com Samuel, que é o nosso segundo secretário. E o tema de hoje, né? O tema é literatura cristã, né? Mas para a gente já não entrar de vez assim, já vamos passar a palavra já para o pastor, né, Jorge Lucas, para que ele possa estar se apresentando, né? Fale com a gente aí, pastor. Se apresente um pouco, né? Fale um pouco aí da sua vida para a gente, para que a gente possa conhecer, porque eu mesmo não conheço, né? Para os outros também, né? Posso estar te conhecendo. Certo. Muito bem, Juan, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo, Samuel. Prazer, né? Da gente estar junto aqui batendo esse papo. Bom, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Vitória da Conquista, eu sou auxiliar do pastor Marcelo Crispim, do Presbitério do Sudoeste da Bahia, e eu estou atualmente na congregação de Brumado. Então, eu estou na cidade de Brumado, mas é uma congregação da Igreja Presbiteriana de Vitória da Conquista. Eu sou ordenado há pouco tempo, fui ordenado dia 10 de janeiro de 2021, então não completou nem um aninho no dia desse podcast aqui, mas a gente tem caminhado aí no ministério já há um tempo, né? Tive o privilégio de fazer curso como CTM, trabalhar como evangelista antes de ir para o seminário, e foi bem nesse período também que eu comecei um canal no YouTube, também, que eu tenho até hoje, que chama-se Geolê, né? Eu peguei o meu nome, coloquei um Lê no final, encaixou tão bem que algumas pessoas pensam que é meu apelido, né? O meu nome, mas não, é só o apelido, nome do canal, né? De Geolê, onde eu falo de leitura, de livros, né? O objetivo desse canal, na sua criação, era compartilhar dos livros que eu ia lendo, e à medida que isso foi ganhando assim, mais espaço, eu também fui falando um pouco mais sobre a minha experiência de leitura, sobre recursos literários e coisas desse tipo, né? Então, para mim é um privilégio, né? Eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse assunto que eu gosto bastante. Rapaz, e o canal é estourado, viu? 24 mil inscritos. Eu fiquei sabendo que você tinha um canal, mas não sabia que era um canal famoso assim, não. Nesse nível assim, não. 24 mil é pra Mas pouco. tem um tempinho já. Eu tô falando aqui, o canal começou lá para 2016, né? Então já tem aí mais Tem de tempo já, né? 5 anos, tem um tempinho. Tem muito vídeo, e tem muito vídeo. Muita informação. Eu ainda não assisti, pra ser sincero, eu não assisti nenhum vídeo, mas depois daqui eu vou assistir, porque tem muita coisa, a Thierry me falou até, né? Muito vídeo legal. Pronto, dá uma dica lá. E, e no caso, né, a gente sabe que o senhor é pastor, né? De seminário. Uhum. Como foi o seu processo de conversão, assim, para você ter o chamado, né? Seu ministério, Certo. como foi esse processo? Olha,
A ideia de chamado pastoral, para mim, veio muito próximo do meu conhecimento de teologia reformada. As coisas vieram muito junto para mim. Porque eu não me converti em uma igreja reformada, assim como é o contexto de muita gente também, né? Eu acabei vindo à fé em um contexto de uma igreja neopentecostal, né? E depois, com a internet, eu acabei conhecendo um pouco mais da teologia reformada, e isso, digamos assim, me levou a questionar algumas práticas da igreja que eu fazia parte, né? Questionar algumas práticas em termos de teologia da prosperidade, algumas espécies de mover do Espírito Santo que eu achava estranho, esse tipo de coisa, né? Então, essa, digamos assim, insatisfação em relação a olhar o que a Bíblia diz, em relação a conhecer a teologia dos reformadores e não ver essa correspondência na igreja, isso me levou a querer fazer a diferença. Então, desde esse início, eu comecei a ser uma pessoa assim que queria, digamos assim, influenciar, que queria ensinar outras pessoas, né? Claro que no início da fé a gente ainda é bem imaturo, né? Então o meu jeito de ensinar também talvez era até um tanto explosivo, né? E incomodava muita gente, né? Hoje eu também sou chato, mas na época eu era muito chato. Mas, né, Deus vem trabalhando no nosso coração. Nessa época, assim, deu um nó na sua cabeça, assim, mais ou menos, porque você veio de uma doutrina, assim, que é totalmente diferente do que você já estava descobrindo. Então, acabou confundindo um pouco sua cabeça? Você chegou Eu não diria que foi confusão, porque eu era novo na fé ainda, eu não tinha nenhum ano de convertido. Então, digamos assim, que eu não estava tão apegado, sabe? Eu conheço alguns amigos, né, que cresceram em uma igreja ou neopentecostal ou arminiana, né? E quando conhecem a teologia reformada e se inclinam para o calvinismo, realmente tem esse choque aí, como você mencionou, né? Essa confusão. Mas eu não, eu só, então é assim, né? Eu ainda estava descobrindo, então, tudo novo para mim, né? Então foi tudo novo. Isso, exatamente. E pouco tempo depois também eu conheci a igreja presbiteriana, ainda novo, né? E aí, no contexto da igreja presbiteriana, inclusive a igreja presbiteriana de Vitória da Conquista, né, a mesma igreja que eu faço parte, foi quando eu entendi o que era fazer parte de uma comunidade, assim, né? E coisas, assim, de ter experiência de ensino também, de ouvir repreensões, né, dos pastores, por exemplo, me corrigirem sobre a minha postura, coisa que eu não estava tendo antes. Então foi bem assim, tudo muito junto. E aí, com esse ímpeto de querer ensinar e tudo mais, os meus pastores, né, foram, digamos assim, me direcionando para o ministério, conversando comigo, me dando uma oportunidade de talvez dirigir uma reunião menor, né, uma oportunidade de guiar um estudo bíblico na sociedade interna, e aos poucos eu fui vendo que eu tinha o dom mesmo para isso, né? Isso foi reconhecido na igreja e eu fui, então, enviado para o seminário, né? Amém. Você teve muito apoio, então, né? Sim, graças a Deus. Nessa transição. Exatamente, graças a Deus. Eu acredito que a IPVC e os meus pastores ali, né, na época, o pastor João Marcos, né, ele teve um papel muito fundamental na minha condução, né, o pastor Marcelo Rocha também, que hoje está em Itabuna, né? Então eles tiveram muito cuidado em entender que aquele menino imaturo ali, né, eu mesmo, tinha potencial, apesar de, digamos assim, precisava ser lapidado, né? Então, graças a Deus pela vida dos pastores aí que viram em mim e me direcionaram para o ministério. O João Marcos que o senhor citou, é o qual? Ele está onde hoje? Então, o reverendo João Marcos ele foi missionário na China, né? Conheço. E retornou, exatamente. Tava Esse mesmo. Quando eu falo João Marcos, eu lembro dele. Desde que eu era pequenininho, assim, ele foi para a China. Tô lembrado. Então, teve um apoio de caras, assim, muito influentes, assim, né, na questão de ministério pastoral, né? Sim, com certeza. Inclusive na parte de livros, né? Porque quando eu conheci a teologia reformada, como eu falei, foi pela internet, assistindo vídeo, né, vendo blogs. Então, era um conteúdo bom, mas não era um conteúdo muito substancial. E depois eu fui descobrindo os livros, porque daí a gente, já entrando até um pouco no assunto, né? Existe uma grande diferença entre você assistir um vídeo
e você lê um livro, mesmo que seja o mesmo assunto, né? Porque a leitura ela tem um caráter todo especial em termos do ritmo que você acompanha, em termos de acompanhamento do raciocínio à medida que você lê, à medida que você Não toma sabia. anotações também, é diferente. Não sabia E disso, realmente. e os pastores, eles tiveram também o cuidado de me orientar nesse sentido e até de me incentivar a leitura, emprestando livros e coisas assim. Emprestar livro é uma coisa difícil, mas eles foram bondosos comigo. Então você Até nisso. praticando a leitura antes de conhecer a fé reformada? Então, antes de ser... sim, é uma coisa... É tudo muito, muito rápido, Samuel, porque assim... Antes de eu me converter, eu não gostava de ler livros, né? O livro não era uma coisa que fazia parte do meu dia a dia, fazia parte das minhas obrigações escolares, mas nada a ver com o meu dia a dia. Então, com a minha conversão, eu comecei a ser instigado a conhecer mais sobre Deus e a buscar mais a leitura bíblica. Ler a Bíblia mesmo, né? Ler o livro de Provérbios, ler os evangelhos, né, ler o Novo Testamento, assim, muito... eu comecei a ficar muito dedicado a querer ler a Bíblia, né? E isso é uma coisa até estranha para mim, no sentido de leitura, porém era uma vontade, uma empolgação muito grande em relação à fé, né? Como novo convertido. Nesse contexto, eu ainda não conhecia a teologia reformada, mas já estava começando a, digamos assim, virar um leitor, né? A leitura já começou a fazer parte do meu dia a dia. Então, aí posteriormente, com interesse na teologia reformada, é claro, aí eu via conhecer livros de teologia, né? E comprar livro também. Foi uma coisa que eu fui descobrir um pouco depois, mas está tudo muito próximo aí, né? Esse início do meu despertamento com a internet até eu conhecer a igreja presbiteriana é uma coisa de uns 2 anos aí, né? Então foi tudo muito rápido. Então, no caso, a teologia reformada está muito de acordo com a interpretação, né? Porque pega a Bíblia e a teologia reformada pega essa Bíblia e aplica de uma forma certa, né? Isso. Tá bem de acordo aí. Assim, a gente diz assim, né? Aplica de uma forma certa, mas eu diria que a gente aplica conforme a tradição reformada, né? Porque nós temos outras pessoas com interpretação diferente que nós discordamos, mas que também são irmãos em Cristo, né? Então, Sim, eu faria só essa mudança de termos entendi. aí. Mas, de fato, a tradição reformada ou a teologia reformada tem a ver mais com como nós olhamos para a Bíblia, né? Como é que nós interpretamos? É tanto que na igreja presbiteriana nós temos os símbolos de fé, né, que são documentos oficiais da igreja que representam o que cremos sobre a Escritura. A Escritura é a nossa regra de fé e prática, mas como nós interpretamos, como nós compreendemos as Escrituras é de acordo com os símbolos de fé, né? Entendi. Que esse ponto que a gente estava falando antes, né? Na questão da leitura, voltando um pouco, eu não sabia dessa questão de que o senhor falou, né? Que é diferente você ler um livro e assistir um vídeo que explica, que fala sobre esse livro. Porque até na questão de aula qualquer, meio secular, na escola, eu lia um livro sobre tal assunto que o professor falava e assistia um vídeo. Só que eu não sentia diferença. Eu até, às vezes, eu pensava assim, vou assistir um vídeo porque é até mais dinâmico, né? A pessoa tá falando, eu só vou captar, só vou ouvir. Então, eu não senti, nunca senti essa diferença. Tipo, como funciona assim, mais ou menos? Certo, eu posso comentar um pouco mais sobre isso. Assim, primeiro, uma coisa que precisa ficar clara aí, né? É que cada pessoa tem uma forma de aprendizado que é mais, digamos assim, que é mais conveniente, que é de acordo com a personalidade, com a forma de percepção da pessoa. Então, por exemplo, tem gente que se dá melhor textualmente, né, lidando com o texto propriamente. Tem gente que tem um aprendizado melhor ouvindo, né? Então, ouvindo aulas, né, ouvindo, por exemplo, audiolivros, né, que é uma categoria aí também de material. Tem gente que funciona muito melhor manualmente, né? Seja escrevendo, seja montando um quadro. Tem gente que é mais visual, precisa de cores,
né? Precisa de quadrados, círculos, né? Então, existem várias formas de aprendizado e algumas pessoas terão preferências por algumas áreas. Então, eu não quero, digamos assim, forçar nada a ninguém, né? Digamos assim, se a pessoa tem uma facilidade melhor em ouvir, né, uma pessoa dando aula, uma aula expositiva, né, e ela acha melhor do que ler um livro, nada contra, né? Não estou dizendo que essa pessoa está errada. Mas o que eu digo assim em relação aos livros que eu falei é porque o próprio ato de ler, ele leva você necessariamente a uma concentração maior. Você precisa, para você acompanhar na leitura, você precisa se focar ali. Então, por exemplo, o exercício de você captar ali as palavras, identificar aquela ideia, né, e você ir lendo de acordo com o que você vai raciocinando, você até mesmo coloca o ritmo na sua leitura. Se um livro ele é mais tranquilo, mais simples, ou é um livro, por exemplo, apenas de narrativa, você só vai passando o olho, né, e segue a leitura. Mas se for um livro de raciocínio, que existe uma argumentação um pouco mais densa, você pode ir lendo calmamente, por exemplo. Você termina de ler aquele parágrafo e pensa, peraí, eu acho que eu não entendi isso aqui. Aí volta, aí você começa a ler até do devagar, contexto, né? Aí você, circula a ideia principal. Ele está definindo esse tema. Exatamente, o contexto influencia, você retorna, peraí, qual é o contexto mesmo? Ele está falando sobre essa categoria, então a definição tem a ver com isso. E aí, todo esse movimento que você pode fazer à medida que você lê um livro, não é tão livre assim em sala de aula. É claro que em sala de aula, por exemplo, né, você tem a oportunidade também, em alguns casos, de fazer pergunta do professor, dar uma pausa ali para retornar naquilo que você teve dúvida. Porém, nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer isso, né? No livro, você sempre vai ter a oportunidade de retornar, a depender do tempo disponível, mas em termos do material livro, você sempre pode retornar. Na sala de aula, nem sempre. E outra coisa é em relação ao como você usa o material, por exemplo, circulando, grifando, né? Fazendo anotações à parte. Tudo isso, o livro ele tem um diferencial em relação a um conteúdo de aula, por exemplo. Mas é claro que em cada tipo de forma, né, de você aprender, você pode ali extrair ao máximo, né? Então você pode também, por exemplo, tomar notas, né, à medida que você assiste uma aula. Mas, novamente, em termos de você assimilar o conteúdo ou acompanhar o conteúdo que está sendo apresentado para você, esse caráter do livro textual, estático, e que quem dá o ritmo é você na sua leitura, isso tem um valor muito grande. Não é à toa que, mesmo existindo hoje em dia aula, podcast, audiobooks, né, palestra, vídeo com animação e tudo mais, existe inúmeros recursos de educação hoje em dia, mas quem quer ser um acadêmico, ser um especialista, ser universitário, precisa dos livros. Tem que ler. Não dá para fugir dos livros. Então, isso também, a gente percebe isso até lendo a Bíblia, né? A gente está lendo um capítulo específico, né? Tem um capítulo onde tem muitas informações, tipo Romanos, assim, e a gente acaba dispersando em 1 ou 2 versículos, chega nos próximos, a gente acaba que, tipo, não entendi, vou ter que voltar. Então a gente tem que ter uma atenção muito presa, porque senão acaba dispersando a questão do contexto. E a leitura bíblica, ela está aí para deixar isso ainda mais forte para o nosso contexto cristão, né? Porque Deus poderia deixar um livro de imagens, né? O Senhor poderia deixar para nós, sei lá, um códigos, vídeo, né? Mas não existia essa tecnologia, mas ele é Deus, ele poderia registrar isso de alguma forma miraculosa, mas enfim, ele usou isso, a escrita, né? A Bíblia é um livro escrito, o registro ali dos profetas, e é isso que foi preservado a nós. Na verdade, até pensando um pouco mais em termos da teologia da revelação, Deus usou de outras coisas sim, né? Usou ali de manifestação visível, né? A sarça pegando fogo, como é o símbolo da nossa igreja, né? A sarça ardente ali é uma forma de revelação de Deus. Ele usou ali, diante dos profetas, muitas vezes falando por sonhos, né? Usando os profetas, eles mesmos incorporando a própria imagem, como se encarnando a própria mensagem, né? Diante do povo, e assim causando ali um
um choque, mas comunicando a mensagem. Mas o que Causas Deus naturais, escolheu? né? Exatamente, né? Dilúvio, Temos diversas formas. Assim. Exato, dilúvio, uso de animais, enfim. Todo o templo, né, a construção do templo, os usos de imagens, todo o ritual cerimonial, tem muita coisa, né? Deus usou muita coisa, é verdade, não podemos ignorar isso. Mas o que ele escolheu preservar para o seu povo foi a palavra escrita. A leitura. Exatamente, através da leitura. Então, assim, isso já dá uma direção para nós de que a leitura é importante. Ela tem um diferencial em relação aos outros tipos de revelação, né? E é uma coisa que nunca envelhece. Tá até hoje com a gente, assim, a questão da leitura. Sim, com certeza. Acho que Samuel ia falar. A gente pode até conversar um pouco melhor sobre isso depois, mas é interessante a questão da leitura, diferente de igual um vídeo, uma palestra, igual a gente falou, porque quando a pessoa escreve um livro, ela não tem, tipo, uns 30 minutos ali de uma palestra, uns 45 ali para acabar e fechou. Ela tem um tempo dela, ela pode escolher as melhores palavras, abordar o assunto da forma melhor, como ela quiser. Diferente de uma palestra que é ali, acabou, e às vezes até acaba, ou pelo tempo, nervosismo, até acaba se perdendo nas palavras, enfim. E no livro não, ela tem um tempo maior e melhor dedicado para poder transmitir ali o conhecimento, as ideias, né? Da mesma forma também a pessoa que for ler, ela não tem só os 45 minutos ali que o palestrante falou, se você pegou, se você perdeu, já era, e anotar ali rápido, né? Você tem o seu tempo ali para conseguir entender, absorver o conhecimento, anotar, reler, entender melhor. Então, mostra uma prática totalmente diferente, né, de abordagem do assunto e entender as ideias, que acaba fixando melhor, né, compreendendo melhor. Eu acho que de fato são coisas diferentes, né? Por exemplo, pensando no contexto de palestra, vai ter suas vantagens também, né? Por exemplo, a pessoa pode suprir esse tipo de coisa ao invés de trazer algo um pouco mais espontâneo e tomar notas ali de tudo que vai falar, né? E se é uma palestra com uma boa leitura, por exemplo, com o texto memorizado, e ela pode, digamos assim, suprir algum tipo de dificuldade. Mas tem as vantagens da interação, seja de um rosto surpreso, ou seja de uma risada, né? Isso traz vantagens em relação a quem está ali, digamos, escrevendo na sua solitude, né? Mas cada material vai ter o seu contexto, mas sim, os livros, eles têm certa vantagem para quem está ali a assimilar, né? Principalmente em termos do ritmo mesmo. Eu acho que o ritmo é um dos principais diferenciais aí. Principalmente até porque tem pessoas assim que eu conheço amigos meus que falam, eu li 50 livros esse ano. Aí tem gente que fala que leu 1 ou leu 2. Então vai também de acordo ao costume da pessoa, né? E tem gente que se lê um livro, tem gente que consegue ler um livro por dia. Acaba que... Mas tem gente que não consegue ler um livro por 2 meses. Então vai de acordo também como a pessoa vai ler, né? O ritmo dela, se ela consegue prender aquela atenção daquele jeito. Sim, não, com certeza. Assim, tem gente que às vezes fala assim, né? Eu não sou uma pessoa dos livros. Eu não gosto de ler, esse negócio de livro não é comigo. Mas às vezes a experiência da pessoa com leitura é ler, Machado de Assis no ensino médio, sabe? Não estou criticando Machado de Assis, mas às vezes é um tipo de leitura assim, muito rústica, assim, difícil para ela, que não faz parte do contexto que ela está interessada. Mas talvez ela iria gostar de uma leitura, por exemplo, de Harry Potter, ou então ler um livro do John Piper sobre devocional, né? Livros menores, livros mais simples, livros que comuniquem melhor com algo que ela está vivendo. Isso pode... a relevância do conteúdo pode tornar aquela pessoa que achava que livro não é para ela, pode tornar ela uma leitora, né? Então isso acontece, é o que aconteceu comigo, né? Eu não era a pessoa que lia, né? Mas o interesse, a vontade, né, de conhecer mais a Deus, né? Isso me levou a querer ler mais, e ler as escrituras, né, certamente, mas também a ler outros livros, né? Então, o que ajuda a pessoa, no caso, é o que ela vai ler, não é? Na verdade, se ela for ler uma coisa que ela não curte muito, o que você falou é muito bom, porque
eu lembrei de Machado de Assis, e eu fiquei pensando assim, tipo, eu nunca li essas pessoas assim que são importantes na literatura brasileira, né? Machado de Assis, essas coisas são bem famosas, eu nunca parei para ler. Mas aí chegou o Enem agora, né? E teve uma questão que teve um trecho dele, do livro dele. Certo. Aí teve de 10 palavras ali, 8 eram palavras extremamente difíceis, era ruim de interpretar ali. Aí eu pensei, rapaz, Uhum. não vou ler esse cara nunca, porque é um negócio Não é difícil de para mim. entender. Eu pensei desse jeito. Mas quando eu já li alguns livros, né, de questão assim de ficção, que eu consegui prender bem a atenção. Então, o que o senhor falou, eu consegui entender muito bem, né, a questão que a gente está lendo, né? Porque se a gente for ler Sim. uma coisa assim, muito rebuscada, uma coisa assim que a gente não tem muito costume, acaba que a gente não vai ter essa certa atenção que a gente queria. Uhum. Não, exatamente. E assim, porque tem livro que não é para pessoa, mas não que a pessoa nunca possa tirar proveito daquilo. Mas às vezes não é o momento da pessoa. Sim, não é Tem ainda, né? livro. Não é ainda, exato. Tem livro que requer, espera-se do leitor, alguma bagagem de conhecimento, algum tipo de experiência, alguma familiaridade com certo linguajar, com certo assunto, para a pessoa ter proveito, né? Então tem livro que isso é normal, né? À medida que você estiver lendo um livro e aquele livro, né, se for de história, de ficção, aquele livro não cativa você, não instiga você, né? Ou se é um livro expositivo e você está lendo e você não está entendendo, tudo bem você, por exemplo, dar uma pausa ali e falar, não, depois eu leio esse livro, ou talvez esse livro não é para mim, né? Então, isso precisa ser considerado, né, para a pessoa fazer uma boa avaliação do que funciona para ela. Mas uma outra coisa também que ajuda, você falou assim, né, de uma pessoa que, digamos assim, para começar a ler, né, além de buscar algo que seja do interesse dela, vale a pena considerar algo que seja pequeno, né, um livro Sim, pequeno. sim. Livros Porque o simples. simples, por exemplo, né, o simples ato de terminar um livro, tipo assim, talvez isso soa um pouco pragmático, mas faz parte do dia a dia também, né? Você ter a sensação de saber, poxa, eu sou capaz de terminar um livro, isso pode mudar a perspectiva da pessoa que nunca terminou de ler um livro. O primeiro livro que eu li, eu estava até vendo ele esses dias. Deixa eu ver se ele tá fácil aqui. Ele tá aqui atrás, velho. Tá? Achei. O primeiro livro que eu li, antes de ler qualquer livro, foi esse aqui, ó. Esse livrinho aqui eu ganhei de um amigo. Olha o tamanho, é um livreto, ó. Como é que eu tô segurando ele? Eu não sei nem a dimensão disso aqui. Mas é um livro, foi presente de um amigo, né? A ideia do livro é discípulo ou religioso. E o livro aborda essas duas ideias. O que é que você é? Você é apenas um religioso legalista que gosta da igreja? Ou você é verdadeiramente um discípulo de Cristo que vive pelos seus preceitos? A ideia do livro é boa, mas aqui no caso é até da Igreja Batista Lagoinha, né? Não é uma igreja de uma teologia que eu recomendo, mas olha o tamanho desse livro, né? E eu li ele todo. Aí o meu amigo, né, que me deu esse livro, ele até ficou brincando assim: "Ô, rapaz, você terminou o livro, hein? Parabéns! Agora você consegue ler livro, né?" Ele ficou mais empolgado do que eu mesmo. Mas é assim que começa, né? Às vezes um livro pequeno assim, né, já Acho faz que diferença. esse tipo de livro é para mim, porque eu mesmo não tenho muito costume de ler livro. E o que acontece? Eu já tinha lido outros livros, só que tipo eu era mais novo, então tipo Como Treinar o Seu Dragão, esses livros assim mais de ficção, né, mais Sim. pré-adolescente. Mas aí eu tenho uns livros aqui de teologia e tem o do C.S. Lewis, que é o Puro e Simples. É um livro, não sei se o senhor conhece, um branco com uma Cristianismo maçã. puro e simples. Isso, eu fui ler ele, aí eu falei, é puro, é simples. Eu pensei assim, né? Eu nunca tinha lido. É simples. Fui O ler título mais errado, título. mais enganoso da vida. Eu fui ler, as palavras é tudo difícil, desisti na hora.
Não, aquele livro não é fácil, não. O golpe tá aí, cai quem quer, né? Não, esse livro, ele é um livro bem apologético. Não sei se você sabe o contexto dele, mas ele é baseado em programas de rádio na época da... Não sei se é da... Acho que da Segunda Guerra Mundial, né? Naquele contexto ali, ele falando sobre a existência de Deus e tal. Então ele está falando com um monte de ateu, um monte de gente sem esperança. Ele está falando sobre a essência do cristianismo. Então a ideia de puro e simples, né, é para dizer qual é a pureza do cristianismo. Mas o livro não é simples, não. Que tem, acho que são 4, né? Ele é uma coleçãozinha, é uma coleção de vários livros. Exato. Mas é assim, porque tem muita gente que não tem o costume de ler e quer começar a ler, né? E aí vai pegando esses livros assim, né? Tipo, tu começar a pegar teologia, aí pega um desse puro e simples aí também, que não sabe, né? Melhor porque é fininho, né? Aí acaba cativando mais quem não lê muito. E nem é nem tão grosso assim. Só pensa pelo tema, tipo assim, um tema importante que às vezes nem é simples de entender, mas a pessoa já começa logo com desse, sabe? Sem pensar muito. Olha, falando de livrinhos, né, e já entrando aí um pouco em indicação de livros, eu gosto muito da série Questões Cruciais do R6 Pro, publicada pela editora Fiel. Inclusive, nessa semana, não sei quando você, ouvinte, né, tá acompanhando isso aí, mas até o dia 26, né, então isso aqui está saindo dia 26, né, então até o dia 26, na editora Fiel está em promoção esses livrinhos. Está saindo por, não sei se é R$2, R$4, uma coisa assim, bem barato. Mas enfim, são livros pequenos, de 60 páginas, 50 páginas, no formato de bolso. E ele tem ali diversos assuntos. Ele tem sobre Cristo, sobre igreja, sobre a oração, sobre fé, sobre relação de igreja e Estado, sobre vontade de Deus, sobre ética, sobre diversos assuntos. O nome da série é Questões Cruciais, então trata-se de questões básicas da fé, né? Mas colocado ali em uma linguagem acessível, seria o equivalente em termos de quantidade de conteúdo, de palavras, né? Seria como se fosse um artigo, mas é um formato de livro, né? E é muito bom, vale muito a pena. A minha experiência com esse livrinho foi quando eu comecei a ler em inglês, né? Porque, olha, já tá na tela aí para quem tá vendo, né? Esses livrinhos aí, Deus controla tudo, esses são os últimos dias, perguntas bem básicas da fé, né? E o Sproul desenvolve ali de maneira abreviada, né? Vale muito a pena. A minha experiência com esses livrinhos foi também de início de leitura, mas foi quando eu comecei a ler em inglês, porque eu não era uma pessoa que lia em inglês, apesar de ter mais ou menos uma noção, e eu comecei a ler livros em inglês, lendo em inglês essa série aí, né? Que legal. Eu não sabia disso, não. Eu já conhecia a editora Fiel, né? No caso, minha irmã. Tem vários livros aqui de teologia aqui em casa. Então sempre comprou lá, né? A maioria das vezes. Então, é um lugar bem confiável, né? Dia 26 que dia? Sexta, né? Sexta-feira, exatamente. Então, no dia que vai estar, que vocês estão assistindo, né? Dia de hoje, sexta-feira, aí já corre para lá, né? No caso, são temas assim, o exemplo que o senhor deu, são temas simples, né? É simples entre aspas, né? Coisas assim que curiosidades, né? Sim. Questão de, não são temas que se aprofundam, né? Como questão de predestinação, né? São mais temas. E uma coisa assim que eu gosto muito dessa série, né? Porque a gente precisa, digamos assim, é importante a leitura de livros, sabe? Tem gente que às vezes tem preguiça, né? Tem gente que às vezes pensa assim, mas para que eu vou ler? Eu já leio a Bíblia, né? Eu já sei sobre esse assunto, o pastor já falou sobre isso. Só que a leitura não vai substituir a Bíblia, né? Ninguém está dizendo, largue a Bíblia, leia o livrinho do Sproul, né?
Então não faz sentido você dizer eu leio a Bíblia, né? Eu sei, tudo bem, parabéns para você, mas não é para substituir a Bíblia, não é para substituir o sermão do seu pastor, nada disso. Mas é para estimular você a fé e a piedade, né? A leitura de bons livros vai ajudar você no seu crescimento espiritual. E, por exemplo, quando a gente, até pensando no aprendizado da Bíblia, ou pensando na prática da Bíblia, a Escritura fala, né, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? 1 Timóteo 3, ali do 15 ao 17, né? 16 e 17. Então aí a pessoa pensa, então tá certo, então de acordo com esse texto aqui, isso significa que eu só preciso da Bíblia, né? A Bíblia me é suficiente. Só que o texto diz toda a Escritura. Isso significa que todas as partes das Escrituras, não somente aquelas partes que eu tenho mais facilidade de ler, né? E a própria Bíblia fala, né? Pedro falando lá no final da sua segunda carta, citando o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, tem algumas pessoas que distorcem os escritos do apóstolo Paulo, eles distorcem para a sua própria condenação, mas eles distorcem aquelas coisas que são difíceis de entender. Então, até o apóstolo Pedro reconhece que existem escritos do apóstolo Paulo que são difíceis de entender. Então, assim, se você lê a Bíblia e não entende alguma coisa, tudo bem, você está ali, ó, lado a lado com Pedro, né? É normal você não entender alguma coisa. Mas a questão é, você não entende alguma coisa, o que você vai fazer com isso? E esse é o problema, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Aí você lê lá uma história no livro do Reis, né? E não entende qual é a relevância daquilo para a sua vida. Aquilo ali foi escrito para te ensinar na educação da justiça, né? Aquilo ali foi escrito para a sua exortação. Como é que você aplica a sua vida? Eu não sei. Então você precisa aprender, né? E outra coisa que o próprio texto diz, né, também, é que toda a Escritura é útil para tornar o homem perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Escritura não é só útil para te ensinar como cultuar a Deus, né? Ou como fazer a sua oração, né? Práticas estritamente religiosas. Mas a Escritura é útil para te ensinar como é que você faz uma boa faculdade, como é que você trabalha na venda, ou como é que você é um bom empresário. Coisas do cotidiano, né? Exatamente, como é que você usa as redes sociais, como é que você tem amizade, como é que você lida com política. A Escritura é útil para isso tudo. Mas eu não consigo perceber como a Escritura pode ser aplicada a essas coisas. Daí a importância dos livros, né? Então, os livros, eles têm esse papel. Esses homens que escrevem, os teólogos e tudo mais, eles têm mais tempo, têm mais maturidade, eles se valem da tradição da igreja, né, e do seu estudo também, e eles escrevem bons livros para nos ajudar justamente nisso, entender a Bíblia e entender a vida cristã. Então, livros não são substitutos da Bíblia, né, mas eles são bons companheiros, né, em termos de nos ajudar na caminhada da fé. Eu sempre tive essa dúvida, porque tem a Bíblia, Deus deixou a Bíblia pra gente, e eu sempre pensei assim, né? Como eu falei, eu não tenho muito costume de leitura, no caso na questão, né, de teologia reformada, e eu pensei, eu pensei assim, qual a importância, né, qual é o peso, eu não sei, no caso, né, eu tô sabendo agora, né, com o senhor falando, mas qual a importância da gente ter outros livros que falam sobre a Bíblia, porque às vezes assim, não a gente lê a Bíblia, né, no caso, mas a leitura de outros livros que se inspiram na Bíblia, que falam sobre a Bíblia, vai até facilitar a gente. Essa é a questão. Exatamente. Eu sempre tive essa dúvida. Exatamente. E também é bom, como o Rev já falou, que muitas pessoas às vezes até segmentam as coisas, né? Acham que a Bíblia só é útil, ou ela só ensina, explica sobre algumas coisas, e tem outras coisas que ela nem sabe que a Bíblia explica, ou simplesmente acha que não explica, né? E tem muitas questões que muitas pessoas simplesmente, ou a gente simplesmente acaba deixando de lado e correndo para outras questões, tipo trabalho. Aí a gente vai buscar
com os nossos colegas, nossos professores, nossos pais, nossos amigos, a gente vai buscar orientação e esquece que a Bíblia fala sobre essas coisas. Casamento, a gente sabe que a Bíblia fala sobre casamento, mas ficar sei que fala, o que eu sei tá bom e vai. Esquece de estudar, ver os pormenores, o que a Bíblia traz sobre isso, né? O que realmente é para se fazer, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E como é que a gente pratica se a gente não conhece, né? Exatamente. A Bíblia, E ela, realmente, a Bíblia fala sobre tudo. A gente, Samuel sabe aí, no biênio passado, eu e Samuel, a gente era da diretoria e a gente continua sendo. E a gente estava lendo o livro de Provérbios. E o Provérbios é um exemplo de que a Bíblia fala sobre tudo, não deixa de falar sobre nada que a gente precisa. Até um versículo que eu estava lendo, que eu até dei risada, sobre a questão da gente não importunar, a gente visitar o irmão, importunar ele, né? Então, fala sobre exatamente. tudo que a gente não possa imaginar tem na Bíblia. Então, Samuel falou, realmente tá certo. Agora sim, uma questão que eu também eu tenho dúvida, né? Eu até ia deixar para depois, mas é bom que a gente já está nessa questão de leitura. Quais são as recomendações? O que o senhor indica para pessoas que elas não têm o costume de leitura, mas que ela quer ter? Então, até na questão até entrando na questão da teologia, né? Livros Sim. teológicos. Quais são as recomendações que o senhor dá para essas pessoas que, eu quero ler, mas eu não tenho costume, aí acaba desanimando, né? Acaba empolgado, na Uhum. hora de ler, desanima e desiste, né? Uhum. Ou talvez a gente precise ler, disso, ou dá para deixar quieto? Tipo assim, a É Bíblia realmente necessário, né? é exata. É, Tirando a Bíblia, porque a Bíblia a gente sabe que a gente tem que ler, né? Mas outra literatura cristã, ou até, talvez não cristã, a prática da literatura é realmente necessária? Ok, boa é um bom pergunta. ponto. Eu acho que a segunda pergunta melhor é primeiro, né? Depois a gente volta para a do Juan, né? De como ajudar. Mas em termos de necessidade, como eu coloquei, né? O estudo da teologia propriamente. O estudo da teologia ele é necessário, porque na verdade teologia ele é eu li recentemente isso, eu não lembro qual foi o autor que falou, mas teologia é a linguagem humana que representa a linguagem de Deus, a revelação de Deus. Então, o que Deus falou para o homem? Deus se revelou para o homem por meio dos profetas, né? Por meio de Cristo. A sua palavra é preservada a nós pela Escritura Sagrada. Então, essa é a palavra de Deus. E como é que o homem responde a isso? O homem responde a isso com teologia, né? Alguns, talvez, né, mais espirituais diriam, não, o homem responde a isso com oração. Ok, mas oração é teologia. Quando você diz, Senhor, Deus é excelso e triuno, o Senhor é soberano, governa todas as coisas, seja nos céus, na terra, tudo isso é teologia. Você está orando, louvando a Deus, você está fazendo teologia. Então, teologia é fundamental. Teologia não é algo que você pode fugir. Ainda que, geralmente, o termo seja usado para algo um pouco mais particular, acadêmico, né? Teologia é aquele curso que pastores fazem, né? Também. Mas teologia é algo muito mais abrangente que faz parte de tudo que a gente faz na vida. Teologia tem a ver com o nosso entendimento e o nosso relacionamento com Deus. Portanto, teologia é fundamental. Agora, em relação aos livros, é isso que eu falei, né? Os livros, ele tem esse caráter particular em relação ao aprendizado. À medida em que você lê de acordo com o seu ritmo, no seu tempo, algo que é diferente das outras formas de, digamos assim, de conteúdo, né? Então, é sim muito importante a leitura de bons livros. Isso não significa que todo mundo vai ser um super leitor, né? Como o Juan comentou aí, da pessoa dizendo, eu li 50 livros esse ano e tal, né? Parabéns, né? Vou ganhar uma medalha no final do ano, né? Nem todo mundo vai ganhar uma medalha. Acho que quando a gente coloca isso, e assim, como eu estou nas redes sociais falando de livros e teologia e tudo mais, por vezes eu tenho medo de
incentivar esse tipo de estereótipo, sabe? Da pessoa querer ser um super leitor. E não, né? Não é isso que a gente deve buscar. Se a pessoa tem isso, parabéns, que legal, mas não deve ser esse o objetivo, né? Eu acho que esse objetivo pode ser um tanto pesado demais, principalmente se a gente pensar em um contexto de alguém que não tem costume de ler, né? Eu não consigo terminar um livro desse tamanho em um mês. Leia no seu ritmo, né? Então, tirar um pouco desse peso e entender que a leitura é importante para o aprendizado, para o auxílio da Bíblia, né, para a vida cristã, pensando aqui na leitura de teologia, né? Só fazendo um parêntese aqui, em relação a outros tipos de leitura, a leitura é algo benéfico de maneira geral. E aí, pensando em literatura, por exemplo, a literatura, ela tem um caráter, eu vou tentar ser breve nisso, porque tem muita coisa que dá para falar nesse assunto, mas eu já peguei algumas matérias do curso de letras, e uma das coisas que eu ouvi muito falar, e tenho ouvido ainda hoje, é que a literatura te ajuda ao exercer a qualidade de empatia. O que significa empatia? Significa o outro ter um sentimento, né, uma compreensão de mundo diferente da sua, mas você sabe se colocar no lugar do outro, você consegue entender a experiência e a dor do outro, ainda que não seja a sua, né? E isso, digamos, leva a uma espécie de conexão, né, de entendimento, de compreensão do mundo de uma pessoa diferente. Literatura causa isso em nós, né? Os bons autores, à medida que eles escrevem, relatando um sentimento de um personagem, um ambiente que o personagem estava, uma situação que aquilo aconteceu, aquilo vai trabalhando, né, no seu imaginário, na sua mente, e você passa a ter aquela experiência, ainda que você nunca tenha vivido aquilo, mas você entende um pouco o que é aquilo. Você dizer que empatia é algo tão... empatia é algo importante para a fé cristã. E uma vez que você entende que empatia é algo importante para a fé cristã, será que literatura também não é? Né? Você falou de Enem, Juan, citando aí literatura, mas para fazer o seminário também, prova de teologia, para fazer um curso para pastores, eu também precisei ler literatura, né? Se não me engano, foi o Grande Sertão Veredas, né? Já faz um tempinho, não lembro muito bem, mas... Então, assim, existe uma importância da literatura também, né? Então, assim, é necessário para a salvação, né? Eu não vou ser salvo se eu não ler a teologia sistemática do Berkoff. Não é assim, né? Mas a vida cristã também não se trata de simplesmente você fazer o mínimo necessário para ser salvo. Você quer fazer o melhor possível para a glória de Deus, né? E dentro do que é melhor, ler bons livros vai te ajudar demais. Ler teologia, de maneira especial, pensando no nosso contexto cristão, e ler literatura também, em termos de ser humano, né? Temos pessoas melhores, com bons relacionamentos e sentimentos mais amadurecidos, né? Só fazer um outro comentário, e eu já entro na sua pergunta, Juan, sobre como ajudar pessoas assim, mas hoje em dia existe uma dificuldade em relação à leitura, porque hoje entretenimento está muito mais acessível, né, do que era há um tempo atrás. Então, por exemplo, hoje que a pessoa está, digamos assim, na fila do pão, né, ou na fila do banco, e tem que aguardar no consultório médico, o dentista ali, né, tá ali, o que a pessoa vai fazer? Geralmente ela pega o celular, abre o Instagram ali, né, vendo stories, vendo reels, abre o TikTok, né, ou às vezes abre um vídeo no YouTube, enfim, entretenimento está muito mais acessível em termos de ouvir uma música. Ouvir música também, né? Tem gente que ainda ouve música, mas até isso tem se perdido, né? Há um tempo atrás não era assim, né? Essas coisas são bem recentes, aí coisa de uns 15, 20, acho que 15 anos para cá, né? Que isso se tornou mais comum, né? Então antes as pessoas iam para esses lugares e carregavam livros. Graças a Deus que isso ainda é possível fazer, mas em termos de ser natural e comum, infelizmente não está sendo algo mais tão comum assim. E a internet tem nos tirado
uma certa forma de percepção de conteúdo. Quem, por exemplo, está consumindo muito redes sociais, acaba se habituando com conteúdo rápido. Então, hoje em dia, você vê uma coisa curiosa. As pessoas leem muito mais do que liam por exemplo, uns 30, 40 anos atrás. Porém, elas só leem bobagem. Então, antes, as pessoas liam literaturas profundas, né? Liam ali notícias de assuntos sérios. Hoje a pessoa está lendo meme, está lendo tweet, está lendo textão de bobagem, né? Um monte de besteira, mas leem bastante. Só que leem o quê? Leem uma frase, leem um comentário, leem uma postagem no Facebook. Então, as pessoas leem bastante, mas é aquele conteúdo rápido. Então, a pessoa que está muito habituada com isso, quando ela pega um livro e ela terminou de ler uma página inteira, e ela pensa, gente, quanto que falta para terminar isso aqui? E ela vai folheando e ainda falta 8 páginas. A pessoa não sabe o que é ler 8 páginas, porque ela só lê bloquinhos, né, da internet. Então, assim, a gente vive em um mundo assim, realmente bem... não é tanto anti-leitura. A gente lê bastante, mas é um tanto anti-livros, né? Porque livros requer uma dedicação, uma concentração que, infelizmente, a gente, no hábito, né, tem perdido. A tendência é piorar, né? Exatamente. Né? E isso prejudica também na leitura bíblica, né? Por exemplo, você lê você lê as cartas ou lê os evangelhos, talvez você até consiga ter um bom proveito ali lendo trechos pequenos, poucos versículos e tudo mais. Mas você pega uns livros de narrativa, por exemplo, você precisa ler bastante para entender o contexto, por que começou aqui, qual foi a consequência e tudo mais, né? E os livros foram escritos para as pessoas lerem assim, grandes porções mesmo, né? Então você pega um livro de 1 Samuel, né? Você vai ler ali só um primeiro parágrafo ali, né? Poucos versículos, você não vai entender tão bem. Você precisa ler uma porção maior, né? Então, algumas pessoas têm dificuldade com a leitura bíblica justamente por causa desse hábito da pessoa associar a leitura com mero entretenimento ou com essas porções rápidas, assim, né? Eu, quando fui ler Isaías, tive essa mesma dificuldade. Exatamente. Isaías, Jeremias, tem muita informação. Sim, livros grandes, né? Muito contexto, exatamente. Né? E hoje é tudo muito assim. Se você não gostou, arrasta para cima, que tem mais infinitas, milhares e milhões de coisas. Alguma coisa vai ser legal para você ali, né? Nas redes sociais. E no livro, não. O melhor livro vai ter ali alguma parte que talvez não seja tão legal, que você vai ter que ler contra a vontade. A própria Bíblia tem isso, né? Mas se a gente está acostumado a toda vez que não gostar, arrastar para cima ou subir, né? Passar ali, então a gente vai se habituando Acaba criando um vício prejudicial, né? Exatamente, terrivelmente prejudicial, né? Então, de fato, a gente precisa resgatar esse hábito da leitura, né? E aí a sua pergunta, então, Juan, sobre... eu te respondi, Samuel, quanto à importância, acho que deu para... Muito bom, muito bom. Mas como ajudar, né? Como incentivar, como aprender a ter o hábito de leitura? Algumas coisas a gente já comentou aqui, né? Buscar um assunto que seja do seu interesse. Então, por exemplo, se você tem a oportunidade de incentivar outras pessoas à leitura, né, procure fazer isso dentro das conversas. Por exemplo, né, eu como pastor eu tenho esse privilégio, né, de estar à frente, de estar influenciando pessoas, de estar ensinando, mas todos nós temos relacionamentos e podemos fazer isso à medida que a gente tem contato com as pessoas. Então, às vezes a pessoa pergunta assim, pastor, eu fiquei com uma dúvida. Quando a gente... assim, Deus, ele já sabe de todas as coisas, não sabe? Sabe. Ok. Mas Deus também tem prazer que a gente ore pedindo a ele pelas coisas, não é? Sim, ele tem prazer que a gente ore. Por isso, ele ordena que a gente ore. Ok. Mas se ele já sabe se eu vou passar no Enem ou não, para que eu vou orar? Não já está determinado? Existe até uma resposta bem objetiva para isso. Mas a gente pode falar, olha, inclusive, tem um livro do R6 Pro, lançado pela Editora Fiel, chamado Oração Muda as Coisas. Talvez se você ler, você vai aprender um pouco mais sobre isso. E aí, já bota ali um livro, né, no radar da pessoa
E aí, se aquela for uma pergunta honesta e a pessoa realmente tem interesse em entender como é que isso funciona, o livro vai se encaixar perfeitamente com a necessidade da pessoa. E essa necessidade, esse desejo em aprender, vai fazer toda a diferença para ela conseguir ler, ainda que ela não tenha esse hábito, né? Então, aí é uma das coisas, né? Essa questão do interesse. Outra coisa que eu comentei foi de ler um livro pequeno, né? Um livro que seja acessível. Então, por exemplo, né, o pastor falou, olha, inclusive foi lançado pela editora Cultura Cristã a Dogmática Reformada do Herman Bavinck, que são 4 volumes, excelente, da tradição reformada, está inclusive em promoção de Black Friday por R$640. Que legal, hein, pastor? Que Deus abençoe, né? E vai ficar por isso mesmo, né? Então, assim, não faz sentido, né? Para quem precisa, para quem já está acostumado, pode ser muito bom. Mas para quem está no começo, é simplesmente absurdo, né? Mas colocar ali de maneira acessível um livro que seja pequeno, né? Seja do interesse da pessoa, né? Porque eu até lembro, tipo, hoje tá muito assim na moda, entre aspas, a questão de investimento, né? Investir na bolsa de valores, essas Sim. questões assim. E eu tenho uns amigos que eles conhecem um pouco disso. Aí eu fui soltando umas perguntas, né, só para saber por cima o que isso significa. E aí eles iam me falando, né, que eles compravam um livro ou outro, livro de caras importantes que escreviam sobre essa questão, né, de investimento. Uhum. Então, se a pessoa, exemplo, se a pessoa ela gosta desse assunto e ela não tem um hábito de leitura, então já é um incentivo a mais para ela, Exatamente. tipo, pegando como exemplo. Sim, com certeza, com certeza. E assim, isso é uma coisa que também que é importante, é de uma indicação de uma pessoa que você conhece, né? Então, às vezes eu recebo ali no Instagram, no direct, alguém pergunta assim, ô Jaulê, né? O povo me chama de Jaulê, né? Ô Jaulê, indica um livro para mim. Aí, tipo, eu não sei quem é a pessoa, eu não sei de que igreja é a pessoa, eu não sei a maturidade da pessoa, eu não sei a experiência de leitura da pessoa, eu não faço a mínima ideia de como indicar um livro para a pessoa. E tem gente que não entende isso, né? Agora, se a pessoa fala assim, hoje eu estou trabalhando com adolescentes que têm dificuldade em estudar a Bíblia, e eu gostaria de um livro que fosse de fácil acesso, em uma linguagem para adolescentes, que eu pudesse ter um estudo ali com eles. Opa, aí já facilita, né? A gente já tem uma coisa muito mais específica, em termos de público, em termos de nível, né? Então, mas muito melhor seria conhecer a pessoa, né? Então, ainda que eu possa fazer indicação de livros, e eu tenho feito isso costumeiramente, mas é muito mais interessante uma indicação vir de alguém que você conhece, né? Seja do seu pastor, seja de um irmão na igreja mais Você maduro. sabe o que aquela pessoa precisa, no caso. Exatamente, né? Conhece a pessoa, né? Então, já aconteceu algumas vezes de eu fazer contraindicações. Por exemplo, alguém chegar para mim e falar: Ô Jorge, fulano me indicou, eu vi esse livro aqui, ou então eu vi numa página lá no Instagram, esse livro aqui sendo indicado, eu fiquei interessado. Eu falei, rapaz, esse livro aí não vai te servir em nada, porque isso aí vai ser muito raso para você. É melhor você pegar um livro um pouco mais profundo, né? Porque você teria condições de extrair um pouco mais. Por que eu posso falar isso? Porque eu conheço aquela pessoa. Mas às vezes é o oposto. A pessoa vem e fala, olha, eu vi o pastor fulano de tal indicando esse livro, ele disse que é bom, você acha que é bom? Olha, realmente é muito bom, só que ele é um livro denso. Eu acho que seria melhor você ler outros livros. Você já leu tal livro? Eu falo um livro mais simples. A pessoa, não, eu nunca li. Então, eu acho que é melhor você ler esse antes, para você se familiarizar com o assunto, depois você pega esse. E aí você vai tirar o melhor proveito. Por que eu posso fazer isso? Não é porque, é claro que eu preciso conhecer de livros para fazer isso, mas melhor ainda, eu preciso conhecer a pessoa, né? Preciso conhecer a pessoa, a maturidade dela, a caminhada que ela tem na fé, a facilidade que ela tem com livros em um ambiente de estudo pessoal ou universitário, enfim. Tudo isso faz diferença. Então, pegar uma indicação de alguém que te conhece, de alguém que você confia, é muito legal, é muito bom. Eu recomendo demais. Então, essas coisas, essas 3 coisas eu acho que ajudam, né? Pegar um assunto de interesse, pegar um livro pequeno e pegar uma indicação de alguém que você conhece. Eu acho que isso ajuda para a pessoa, digamos assim, começar, né, a se familiarizar com a leitura de livros. Então, pegando esse... Pode falar, Samuel, pode falar.
Ah, valeu. Isso é interessante também, isso de ter alguém que conhece de livros, porque em muitas coisas também ajuda muito você ter um parceiro. Então, é claro que se a pessoa já conhece muito de livros e a outra está começando, vai ser difícil você igualar, né? Tipo, bora pegar um livro aqui para ler e os dois leem. Mas já é um incentivo. Pô, tá lendo aquele livro, tô lendo, tô na página tal, tal. Eu acho que isso ajuda muito dando esse incentivo para as pessoas, né? Sim, sim. Cara, uma coisa que eu acho muito legal é porque isso já faz parte de tornar a leitura mais relevante, mas isso ajuda, dá um incentivo também, né, para a pessoa continuar lendo. Mas é de você compartilhar mesmo, né? À medida que você está lendo, às vezes você vai falar, poxa, isso me lembrou uma conversa que eu tive com o Tiago. E aí chega lá, o Tiago, eu estava lendo um livro e falava isso, isso, isso e isso. E não parece com aquilo que a gente estava conversando e tal. E aí, nesse tipo de conversa, o livro ele deixa de ser meramente um objeto, uma obrigação daquele momento solitário, ele passa a fazer parte de sua amizade. Né? Olha a relevância que o livro ganhou. Né? Ou então, à medida que você estiver aconselhando uma pessoa, né, e a pessoa fala, eu tô sem entender, eu acho que Deus me abandonou e tal. E aí você lembra do livro que você leu, e aí você fala, não, mas na verdade a gente pode entender que quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso significa que até o sofrimento que a gente passa é da vontade de Deus. É difícil para a gente entender, mas Deus permanece no controle. Né? E ainda que isso seja ensino bíblico, às vezes foi um livro que te despertou para isso. Então o livro deixa de ser meramente uma indicação de alguém ou alguém que te obrigou e passa a ser um ajudador, um aconselhamento, de ministração na vida de pessoas. Então, livros podem ser muito mais do que meramente um material escrito, né? Pode fazer parte da nossa vida mesmo. Então, é um bom ponto, Sam. Você ia Então falar? já. Como a gente já tá, acredito que a gente já tá terminando, né? Não sei. Mas Não. levando, Eu achei que ia levar umas lev- 4 horas aqui, ó. mas levando esses pontos importantes que o pastor falou, né? As dicas que ele deu nessa questão, né? Levando aqui em consideração o que a gente gosta, é, o que a gente precisa, né? Questão da função, o que a gente está precisando naquele momento, na questão de nós adolescentes, os adolescentes cristãos, então querendo buscar mais sobre Deus, aumentar a intimidade, essa questão assim de querer realmente ler mais livros sobre questão de teologia, né? Não somente a Bíblia. Você tem alguma indicação assim de livros Com voltada mais para certeza. essa área? Com certeza, tenho sim. Inclusive, se puder colocar na tela aí, eu até preparei o link aqui para ajudar. Pronto. O jabá tá O livro, na verdade, esse livro aqui foi o primeiro livro que eu falei no canal, né? Quem tiver curiosidade de ir atrás, mas é o livro A Bíblia e os Livros, do Russell Shedd, pastor Russell Shedd. É um livro fininho, eu tenho ele aqui em algum lugar, eu não achei para mostrar, mas ele é fininho, assim, tem algumas dezenas de páginas apenas. Deixa eu ver, 56 páginas. Mas esse livro, ele fala justamente sobre esse assunto, como os livros são importantes, como deveríamos mais priorizar a leitura, né, do que temos feito. Então, ele é um livro que ajuda bastante isso em um contexto cristão, né? E ele é um livro pequeno, então se a pessoa, digamos assim, ela acredita, né, que livros são importantes, mas não está ainda, digamos assim, uma pessoa acostumada a ler livros, esse pode ser uma boa porta de entrada, né? E um outro livro para alguém, digamos assim, que já teria condições de ler um livro, digamos assim, não um livreto, né? Porque esse livro é um livreto, basicamente, mas ler um livro mesmo, né? Com um pouco mais de página, um pouco mais de conteúdo, né? O link tá aí também, mas é esse aqui eu achei fácil, é o livro Lit, um guia cristão para leitura de livros. Esse aqui é da editora Concílio.
Eu tive o privilégio de fazer a apresentação desse livro, porque eu cutuquei demais o pessoal da editora para publicar esse livro. Publica esse livro, traduz esse livro, publica em português. E aí eles me deram a honra de fazer a apresentação dele, né? Então, eu faço a apresentação aqui do livro. E esse livro, assim, ele basicamente ele é dividido em duas partes. Ele fala, na primeira parte, sobre uma teologia da leitura. Então, de que forma eu posso ter um olhar cristão sobre a prática de ler livros, né? E não simplesmente de ler livros cristãos, mas de ler livros de maneira geral, livros de literatura, livro de expositivos, né? Livros culturais, enfim, histórias. E a segunda parte, ela tem um caráter mais prático. Como é que eu escolho livros para comprar? Que tipo de livro eu devo ler? Eu devo ler um livro de cada vez ou eu devo ler vários livros ao mesmo tempo? Então, várias perguntas dessas, né, que são de caráter mais prático, o livro trabalha e, para mim, assim, esse livro é único, né? Em inglês, existem até outros livros que vão falar sobre o cristão e a leitura, o cristão e a literatura de maneira mais geral, mas em português a gente não tem muita coisa, né? E esse aqui é basicamente um livro único, assim, né? Lit, um guia cristão para a leitura de livros. Muito bom. E aí, uma outra indicação, uma última, e essa já é um pouco maior, é o livro Como Ler Livros, né? Como é que eu posso ler livros? Tem um livro chamado Como Ler Livros, né? Esse livro deve ser útil para alguma coisa. Mas esse livro aqui é da editora Realizações. Ele não tem o objetivo de ser um livro cristão, digamos assim, apesar do autor, o Mortimer Adler, ele ser um católico, né? Então ele tem uma vertente cristã, religiosa, mas não é o objetivo dele. Mas ele é um guia clássico, né? O subtítulo dele, né? Um guia clássico para a leitura inteligente. Ele vai falar sobre como você extrair o máximo ou extrair o melhor na sua leitura. Então ele é um livro bem maior, ele é recomendado inclusive em alguns contextos acadêmicos, né? Mas você não precisa ser um acadêmico para aproveitar esse livro. Se você realmente tem interesse de ler melhor, de extrair melhor da leitura, esse é, assim, o melhor livro sobre o assunto, né? Mas no contexto cristão, eu acredito que o melhor seria mesmo o Lit, né, do Tony Henk, editora Concílio, e, de maneira mais acessível, o livro A Bíblia e os Livros, do Russell Shedd, da Shedd Publicações, né? Então... Pronto, tá gravado aí. Então, quando alguém quiser, eu mesmo já vou pesquisar. E eu fiquei curioso, nessa questão que você falou que você pôde abrir, né? Abrir o livro? Como assim? Fazer a apresentação. Fazer a apresentação. Isso, então... é que o livro tem aqui, né? Aqui, a apresentação, né? Não sei se vai dar para ver aí. Aí tem meu nome, né? Jorge Lucas. Eu faço a apresentação legal. Da edição em português, né? E aqui eu comento um pouco sobre a importância que esse livro teve para mim, né? Por que eu gostaria de vê-lo traduzido, né? E comento um pouco, né? Então, digamos assim, introduzindo o livro. Quando você falou que você pôde apresentar o livro, eu tive essa curiosidade, né? Já falando com você, para a gente terminar. Se eu tenho desejo de... Qual é a sua relação em fazer algum livro? Se você tem desejo de lançar um livro futuramente, né? Como é essa relação? Isso, escrever um livro. Rapaz, desejo eu tenho. Já passaram-se algumas ideias na minha cabeça. Ideias muitas, né? Já fiz alguns rabiscos em termos de esboço, já escrevi algumas coisas assim, um pouco mais estruturadas, mas por enquanto só para mim mesmo. Nem blog eu tenho, assim, blog em termos de postar escritos meus, né? Deveria fazer para colocar à prova, né? Para ver se as pessoas realmente têm interesse naquilo ou se eu não sou um bom escritor assim, né? Mas eu precisaria experimentar um pouco mais. Tenho interesse, né? Eu acho que qualquer pessoa que ama livros assim tem algum interesse de talvez produzir algum livro também, mas ainda estou bem aquém de estar envolvido com isso. Eu precisaria, digamos assim, ser mais experimentado, né? Entendi. Então, pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, sua participação aqui.
Em nome da Sinodal, agradeço muito a sua participação. Deus te abençoe muito, abençoe seu ministério, né? E é isso aí, a gente pretende, né, se Deus quiser, continuar trazer outros convidados, trazer outros temas, né? E é isso aí, gente. Muito obrigado. Muito obrigado aí, Thierry, que esteve na transmissão com a gente. Muito obrigado novamente, pastor. Deus te abençoe muito. E Valeu. até mais. Fiquem com Deus. Valeu, Juan. Valeu, Valeu, Samuel. Deus abençoe todo mundo aí acompanhando. E para mim também é uma alegria poder contribuir um pouco com isso também. E que Deus abençoe o projeto de vocês, né? Uma iniciativa muito boa para estar aí divulgando, né, bons conteúdos, né? Estimulando o pessoal aí na vida cristã, em diversos assuntos. Né? Que Deus abençoe a trajetória de vocês aí. Amém. Valeu, galera.